intensas mudanças urbanas, sociais e culturais aconteciam. Ventos vindos da Europa aportavam na costa carioca e logo se espalhavam por suas vias. E foi um desses ventos que no ano de 1881 trouxe de Portugal Manuel José Lebrão. Um tempo depois de sua chegada, Manuel Lebrão, da sua contribuição ao cardápio de belezas históricas e turísticas da cidade do Rio de Janeiro, a Confeitaria Colombo. No ano de sua fundação, nem o mais otimista seria capaz de imaginar que a confeitaria nascida na rua Gonçalves Dias, número 32, no centro do Rio de Janeiro, se tornaria o que ela é hoje, uma das maiores do Brasil, um patrimônio cultural da cidade e que ainda figuraria como um dos 10 mais belos cafés do mundo. Nada melhor para explicar a sensação que se tem ao entrar na Confeitaria Colombo do que dizer que estamos em uma verdadeira viagem no tempo. As pessoas chegam aqui contando histórias de infância e eu comecei a pesquisar as coisas, saber pessoas que trabalhavam na Confeitaria Colombo, saber, por exemplo, Machado de Assis frequentava a casa, Olavo Bilac, tudo começou com uma briga com Olavo Bilac, e ele passa a frequentar a casa, os poetas passam a frequentar a Confeitaria Colombo, e com isso a nata sociedade começa a frequentar a casa. E aí o fundador começa uma grande reforma, porque ele começa a ganhar dinheiro, mas para ter espaço para tanta gente. Porque aqui nesse piso onde nós estamos, na verdade, era um depósito. E aí ele começa uma grande reforma em 1913 que vai terminar em 1919, deixando a Confeitaria Colombo como um pedaço da Europa aqui dentro do Rio de Janeiro. Sua arquitetura e decoração em arte motor, seus enormes espelhos de cristais trazidos da Bélgica e que foram levados em carro de boi do Porto do Rio até as dependências da confeitaria durante 5 dias. Seu piso português e suas bancadas em mármore italiano, tudo na Confeitaria Colombo é beleza, sabor e história. E por falar em sabor e história, ali em seus salões, logo abaixo do teto, com seus enormes vitrais, inúmeros debates ocorreram. Decisões históricas e políticas foram tomadas. Grandes banquetes foram oferecidos a grandes personalidades, como o rei Alberto da Bélgica e a rainha Elizabeth da Inglaterra. Rainha, inclusive, em um banquete, experimentou o sorvete de bacuri da Colombo e se apaixonou. Seus donos, claro, não perderam tempo e enviaram caixas e mais caixas de sorvete para o navio que levou a rainha de volta para a Inglaterra. Sorvete esse que está presente nos dias de hoje no cardápio da confeitaria. A lista de personalidades que já se deleitaram com as iguarias da confeitaria e que já se encantaram com seus salões é infinita. O maestro Heitor Villa-Lobos, a grande Chiquinha Gonzaga, diversos presidentes como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, as atrizes Sofia Loren, Leila Diniz. Cheguei a Portugal em 1958. Eu atendi, por incrível que pareça, o ex-presidente, o Dutra. Conheci principalmente foi as pessoas que me visitaram em casa, com o Carlos Lacerda, que foi o presidente Juscelino Kubitschek, e outros mais, como o Miguel de Lima, o Leonel Brizola, Chagas Freitas, que tinha conta correta na casa, mas eu cumprimentei muito. Foi a presença do presidente da República Portuguesa, Cavaco Silva. Conversei com ele da emoção de ter um presidente português aqui, já que a casa serviu muitos, o Rei Alberto da Bélgica, como outras pessoas bem famosas. Mas aquela do português, eu senti a emoção, porque eu era o único português que estava aqui na casa. E a casa, quando ela se iniciou, ela era quase tudo português. Eu escutei pessoas que disseram: olha, Pereira, eu viajei o mundo inteiro, não tem uma casa igual a Confeitaria Colombo. A confeitaria foi um dos primeiros estabelecimentos comerciais do Rio a vender Coca-Cola, logo após a chegada do refrigerante no país, em 1941. Ela também foi um dos primeiros pontos comerciais a ter luz elétrica, elevador e a permitir a presença de mulheres em seu interior. Até o tradicional Clube de Regatas do Flamengo possui uma mesa cativa ali. A Confeitaria Colombo também já foi considerada uma sucursal da Academia Brasileira de Letras.
tamanha a quantidade de escritores e intelectuais que passaram por suas centenárias portas. Rui Barbosa, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, José do Patrocínio e, entre tantos outros, Olavo Bilac. Este, uma das principais lideranças e expressões do parnasianismo no Brasil, pode ser considerado um dos grandes responsáveis pelo grande sucesso e crescimento da confeitaria Colombo. Conta a história que o poeta era frequentador de uma confeitaria que rivalizava com a Colombo. Um dia, Olavo Bilac se desentendeu com o gerente dessa confeitaria por conta do recheio de uma empada. Depois deste ocorrido, Olavo Bilac então rumou para a Colombo. Lá foi recebido por Manuel Lebrão e fez dos salões da confeitaria seu novo corpo e de seus amigos e seguidores também. É difícil até de dizer, porque você, quando começa a trabalhar aqui, a vir todo dia, como eu tenho, você começa a entrar no ritmo e você não percebe muito a grandiosidade disso aqui e está participando disso aqui. Isso é muito importante. Eu, então, de vez em quando nós ainda não abrimos, eu de vez em quando sento ali embaixo e fico olhando para aqueles espelhos e tudo, e fico imaginando como é que foi isso tudo e que hoje nós estamos aqui tomando conta disso aqui, porque eu digo sempre que nós não somos donos, nós estamos donos, né? E vamos passando para frente. Eu acho que é muito importante a gente manter o que é, não alterar a aparência, não alterar nada e passar isso para frente. A gente está trabalhando no museu. Esta é apenas uma pequena fatia da história e das histórias da confeitaria Colombo. Volte sempre. Estaremos aqui esperando para lhe oferecer sempre o melhor. Afinal, nas palavras de nosso fundador, Manuel José Lebrão, o freguês tem sempre razão. Confeitaria Colombo, uma fatia da história ou uma fatia de histórias. Durante a velha época aqui dos trópicos, um cheiro de novidade pairava no ar, principalmente pelo centro da então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Os sabores de mudança encantavam o carioca, e é nesse contexto que a primeira pitada daquela que será o prato principal de nossa história é colocada. A essa época, o Rio vivia uma de suas fases mais áureas. O centro da cidade fervilhava, intensas mudanças urbanas, sociais e culturais aconteciam. Ventos vindos da Europa aportavam na costa carioca e logo se espalhavam por suas vias. E foi um desses ventos que no ano de 1881 trouxe de Portugal Manuel José Lebrão. Um tempo depois de sua chegada, Manuel Lebrão dá sua contribuição ao cardápio de belezas históricas e turísticas da cidade do Rio de Janeiro. A Confeitaria Colombo.